Olá! Nesta unidade apresentamos uma ampliação do entendimento sobre a economia. A importância desse intento se justifica diante da gravidade da situação que vivemos atualmente no mundo e que pode ser resumida numa tripla insustentabilidade das condições de vida afetando as pessoas na maioria das sociedades, conforme abordamos na unidade 1. Crise ambiental, com o aumento dos níveis de impacto sobre as condições naturais de vida no planeta, clima, solo, água, ar, alimentação, etc. Crise sociocultural, com os níveis crescentes de desigualdade no mundo afetando as condições de vida social, segurança, identidade, trabalho, etc. E crise política, com o enfraquecimento dos mecanismos democráticos de decisão dos governos e sociedades sobre o seu destino. Vamos aqui relembrar o editorial da revista New Scientist, de 2008. A ciência nos diz que se queremos ser sérios com a visão de salvar a Terra, precisamos dar outra forma à nossa economia. Agora vamos restituir o pressuposto fundamental dessa disciplina. O modo como analisamos ou interpretamos o econômico pode contribuir na compreensão da diversidade de práticas e visões do desenvolvimento. Se, então, precisamos dar outra forma à nossa economia, qualquer esforço de buscar alternativas sustentáveis de desenvolvimento necessita repensar a compreensão que temos sobre a economia. Nossa questão mais específica para orientar essa unidade é: como redefinir o papel e significado do econômico numa agenda renovada de desenvolvimento a partir do território? Para essa ampliação do entendimento sobre a economia, nos apoiaremos em duas tradições diferentes de estudos. A primeira, no âmbito da antropologia econômica, sobretudo através da contribuição dos estudos de História, Antropologia, Economia Política e Sociedades, realizado pelo húngaro Karl Polanyi, nos permitindo avançar atualmente a noção de economia plural. A segunda tradição advém da teoria crítica das organizações através da contribuição do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos e sua noção de para-economia. O olhar antropológico, ao tentar compreender o funcionamento da economia na história e em diferentes culturas, nos traz uma série de ensinamentos. Em primeiro lugar, a impossibilidade de separar o estudo da economia das demais dimensões que organizam a vida em sociedade, como as relações sociais, políticas, culturais ou ambientais, o que permite concluir sobre o enraizamento da economia na sociedade. Em segundo lugar, esse olhar nos mostra a diversidade das formas de instituição da economia na vida em sociedade, chamadas de princípios do comportamento econômico em Polanyi, como o mercado, a redistribuição, a reciprocidade e a domesticidade. O que nos permite concluir que a ideia de economia não se reduz à ideia de mercado. Em terceiro lugar, isso nos conduz a uma concepção mais ampla de economia, entendida como definição substantiva do econômico, nos permitindo pensar a variedade das formas institucionais de interação entre os seres humanos e os seres humanos e a natureza, na busca pela garantia de suas condições materiais de sobrevivência, subsistência ou sustentabilidade. Essa concepção reafirma a questão da materialidade na vida em sociedade como o problema primordialmente econômico da humanidade, mas não separa a produção econômica da reprodução social. Pela diversidade dos princípios econômicos, que tal definição inclui, ela se compreende no sentido de envolver ou ultrapassar aquilo que seria sua concepção rival, digamos assim, chamada de definição formalista de economia. Esta reduz o entendimento da ação econômica ao comportamento maximizador nas condições de funcionamento de um mercado autorregulado, valorizando então as premissas da escassez e da ação puramente racional dos agentes. Aliás, a diferença entre
mercado autorregulado, ou sistema de mercado, ou ainda economia de mercado, de um lado, e mercado concreto do outro, é também mais um ensinamento relevante, ajudando a entender as formas antigas de mercado e seu enraizamento social. Desse conjunto de ideias, deduzimos a noção de economia plural, enquanto um esforço de reatualização dessa outra visão do econômico trazido pela contribuição da antropologia. A ideia de economia plural, tenta refletir a diversidade de práticas socioeconômicas na contemporaneidade, pensa 3 lógicas de ação econômica, conforme o princípio mercantil, o princípio redistributivo e o princípio reciprocitário. Neste aspecto, procura salientar o potencial contido em cada uma dessas lógicas de ação econômica na sua relação com as dinâmicas democráticas, assim como pensa as formas e arranjos institucionais possíveis, permitindo combinar, articular ou hibridar essas 3 lógicas. Além disso, pensa a ressignificação da lógica do mercado. Um outro valor heurístico desse conceito de economia plural é o de permitir também, no nível micro ou meso-social de análise, uma série de reflexões sobre outras formas de sustentabilidade na ação e práticas organizativas, nos levando a pensar, por exemplo, a combinação das formas de mobilização de recursos entre dimensões mercantis, não mercantis e não monetárias. Assim como, no nível macroanalítico, uma reflexão sobre como entender os mecanismos mais amplos de regulação da sociedade entre as instâncias do mercado, do Estado e da própria sociedade. É justamente esse último aspecto que indica o valor da contribuição de Guerreiro Ramos através da sua noção de paraeconomia. Mais do que um conceito, a ideia de paraeconomia indica um modelo multidimensional e delimitativo de análise e planejamento de sistemas sociais, entendidos como sistemas de organizações, permitindo suplantar a chamada centralidade do mercado enquanto categoria de ordenação dos assuntos pessoais e sociais. Esse modelo, que Guerreiro Ramos chama de paradigma paraeconômico, assume uma visão multicêntrica da sociedade, em termos das formas de alocação de recursos, considerando assim uma variedade de enclaves. Neste, o mercado é considerado um enclave social legítimo e necessário, porém limitado e regulado. Ao final, tanto a perspectiva da paraeconomia quanto a noção de economia plural convergem, em síntese, para pensarmos a fecundidade de uma série de práticas emergentes no mundo e que têm sido reagrupadas em torno da ideia de outra economia. São iniciativas de auto-organização, baseadas em princípios como democracia e solidariedade, que empreendem atividades socioeconômicas em resposta às demandas que vivem as populações nos seus respectivos territórios. Os âmbitos de atuação são extremamente diversos, da produção alimentar orgânica, passando por inúmeras outras formas de produção, até os mais variados serviços, turismo de base comunitária, serviços diversos, inclusive plataformas digitais. Pelos princípios de democracia e solidariedade, na base desses processos de auto-organização socioeconômicas, essas iniciativas costumam recorrer às formas cooperativistas e associativistas de organização, e, sobretudo, à construção de redes de diferentes tipos e formas, envolvendo uma ampla variedade de atores no seu contexto territorial. Instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, universidades, órgãos e entidades diversas. É assim que estão contribuindo com uma série de inovações institucionais, seja através de práticas como, por exemplo, o comércio justo, as finanças solidárias, o consumo ético, entre outras. As inovações institucionais, nas quais essas novas formas de solidariedade econômica são portadoras,
indicam caminhos fecundos para um redesenho de políticas de desenvolvimento territorial, conforme abordaremos na terceira unidade. Nos veremos lá. Até mais.